Olá pessoal, tudo bem? Como é que nós fazemos para saber se um cálculo de divisão dá exato ou não? Se vai sobrar resto ou não? Sem ao mesmo fazer o próprio cálculo em si, ou então até mesmo usar a calculadora. Como é que nós sabemos se um cálculo dá exato ou não? Então, eu sou Renato Araújo, você está no canal Matemática DPM, então vamos lá nessa aula 4 sobre divisão. Bom, pessoal, então nós vamos continuar aqui falando do assunto da divisão que nós estamos falando. Essa é a quarta aula sobre uma ferramenta importantíssima, assim como os números primos que nós falamos, né? A divisibilidade também é um outro ponto que a gente pode apostar para uma ferramenta, né? Para a gente verificar se uma divisão vai ser exata ou não, sem ao mesmo fazer o cálculo pelo algoritmo, né, da divisão, sem ao mesmo usar a calculadora. Né? Então, é uma ferramenta para a gente pensar e otimizar nosso pensamento sobre divisão, tá certo? Então, por exemplo, a divisibilidade, pessoal, todos os números têm os seus critérios de divisibilidade, né? Começando ali pelo zero, se a gente pensar no zero, lembre-se lá, um número dividido por zero, o problema de uma divisão por zero, né? Nós falamos isso na aula 2 desse canal, Matemática DPM. Nós falamos sobre isso, o problema de uma divisão por zero, né? Se você não se lembra, retome lá na aula 2, está lá, o problema da divisão por zero, né? Então, por zero dá esse tipo de problema. O próximo seria o 1. Mas, pessoal, pensa comigo, todo número é divisível por 1. Então, qualquer número dividido por 1 vai dar ele mesmo, ou seja, vai dar uma divisão exata, né? Então, por 1, não tem um critério específico para isso, né? Bom, a divisibilidade por 2, pessoal, por 2. Como é que eu sei que o número ele é divisível por 2? Ou seja, se eu dividir por 2, não vai sobrar resto, né? Aqui o 2 ele tem uma especificidade. É quando o número ele é par. Qualquer número par é divisível por 2. Né? Então, por exemplo, se eu pensar no 250 dividido por 2, vai dar exato. Porque o número 250 ele é par. Tá certo? Agora já o 251, ele é ímpar. Então, o 251 dividido por 2 vai sobrar resto, ou seja, não dá uma divisão exata. Então, por 2 é bem tranquilo da gente pensar, porque se o número é par, ele é divisível por 2 automaticamente, né? Agora, se o número é ímpar, vai sobrar resto, tá certo? Bom, o próximo, o 3, né? Pessoal, a divisibilidade por 3 a gente tem uma outra característica, sem ser o par ou ímpar, que muita gente pode pensar se por 2 tem que ser um número par, por 3 tem que ser um número ímpar, né? Mas não necessariamente. O número 3 ele tem uma coisa relacionada com com os algarismos que formam o número. Por exemplo, vou pegar o número aqui que eu já tinha deixado programado, por exemplo, 258, pessoal. 258, ele é divisível por 3? Quando eu falo divisível, eu falo sobra resto ou não? É uma divisão exata ou não? Né? Então tem a ver com os algarismos aqui que formam o número do 258. Então, o que a gente faz com os algarismos? É a soma entre eles. Então, você vai pegar lá 2 mais 5 mais 8. E na soma desses números, verificar o número que vai sair como a soma aqui. Então, se eu somar esses números, 2 mais 5 dá 7, e o 7 mais 8 dá 15, certo? Esse 15, ele é um múltiplo de 3? Essa é a pergunta. Se eu for de 3 em 3 na reta numérica, eu falo 15? No caso, sim. Isso quer dizer que o 15 ele é múltiplo do 3, né? 3, 6, 9, 12, 15, né? Então, se o 15 é múltiplo do 3, esse número aqui também é. Isso quer dizer que 258 dividido por 3 dá exato. Então, como é que eu faço das características do 3, né, pessoal? É a soma dos algarismos. Então, se a soma dos algarismos for um múltiplo de 3, isso quer dizer que o número em questão também é. Tudo bem? O próximo, é lógico que o 4 também tem os seus critérios de divisibilidade, mas eu queria falar sobre um outro, o número 5. Pessoal, o número 5 também é muito frequente a divisibilidade por 5. Como é que eu sei que o número é divisível por 5? Bom, é quando o número termina em 5 ou em 0. Então, se o número em questão terminar em 5 ou terminar em 0, ele é divisível por 5. Até mesmo pelo próprio múltiplo do 5, né? Múltiplos do 5, 5, 10, 15, 20, ou seja, fica alternando entre o 5 e o 0 e o 5, né? Então, se o número terminar em 5 ou em 0, ele é divisível por 5. O que isso significa? Que uma divisão de um número que termina em 5 ou em 0 dividido por 5 não sobra resto. É uma divisão exata.
Tudo bem? Bom, próximo número que é bem frequente, é lógico que tem por 6, por 7, por 8, por 9, mas o número que é bem frequente é o 10, pessoal. A divisibilidade por 10, né? Acho que o 10 é um pouco mais tranquilo. Qualquer número que termine em 0, qualquer número terminado em 0 é divisível por 10. Ou seja, é uma divisão exata. Exemplos: o 20, 30, o 100, o 1000, 10.000, 1 milhão. Dividido por 10, não sobra resto. Ou seja, vai ser uma divisão exata. Tudo bem, pessoal? Então, ó, é uma outra ferramenta de visibilidade para a gente pensar um pouco sobre a prática da divisão. Nos ajuda a pensar numa forma da divisão, sem ao mesmo fazer a prática do cálculo em si pelo algoritmo, ou então até mesmo usar a calculadora em si. Tudo bem? Bom, não deixe de comentar aí nos comentários dessa aula, assista as outras aulas e não esqueça, pessoal, desenvolva o seu pensamento matemático. Tudo bem? Até uma próxima!